Bem-vindos ao BLT, Bíblia, Literatura e Teologia, porque se a Bíblia é o nosso alimento, uma boa literatura, uma excelente teologia é aquilo que nos dá o tempero agradável para ter uma vida devocional ainda mais prazerosa. No BLT de hoje, nós vamos falar de uma coisa bem interessante, vamos falar da missão da igreja. A missão da igreja é muito importante, porque hoje se fala muito de que a igreja, por muitos anos, foi uma igreja ativista, ou se fala muito do proselitismo, se fala muito da ação social, e às vezes nós esquecemos o papel da igreja. É tanta coisa que a igreja deve fazer, são tantas as opiniões que as pessoas têm da igreja, que nós não sabemos, às vezes, o que fazer. O que nós fazemos? Então, o que nós, como igreja, podemos fazer? E aqui nós vamos somente com Jesus. Eu quero usar somente um texto. Tem muito texto, mas um texto que eu gosto. Eu sei que todo mundo gosta de Mateus 28, da Grande Comissão, mas eu vou mostrar outro, paralelo a esse texto, mas está em Lucas, capítulo 24. É um texto que eu gosto muito, não sei por que eu gosto tanto dele, mas eu gosto mesmo. Então, Jesus fala assim, não? Lucas 24, verso 44, em diante. Depois lhes disse, Jesus, são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que estava escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras. E disse-lhes, está escrito que o Cristo sofreria e ao terceiro dia ressuscitaria dentre os mortos, e que em seu nome se pregaria o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunha dessas coisas. Envio sobre vós a promessa do meu Pai, mas ficai na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Esse texto tem muito a ver, nós podemos juntar Lucas 24 com Atos capítulo 1 e ver o sentido, não, dessa frase, dessas últimas palavras de Jesus antes da sua ascensão. Por que eu gosto do texto de Lucas acima do texto de Mateus? Não é que não gosto do texto de Mateus, porque aqui falta fazer discípulos, não é? E é importante, vou falar sobre isso. Mas aqui o texto é mais amplo, a grande comissão fica maior. E é o que eu quero. A primeira coisa que a igreja deve fazer, o que nós devemos fazer? A primeira coisa é entender Jesus. Quem é Jesus? E é isso que Jesus fala, são estas as coisas que vos falei, estando ainda convosco, era necessário que se cumprisse tudo o que estava escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Nós necessitamos saber quem é Jesus. Por quê? Porque nós vamos pregar Cristo. Então, que Cristo nós vamos pregar? Hoje se fala de um Cristo bondoso, hoje se fala de um Cristo irado, hoje se fala de um Cristo ciumento, se fala de um Cristo político, se fala de um Cristo assistencialista, se fala de um Cristo economista, se fala de um Cristo, se fala de um monte de Cristos. A pergunta é, quem é Jesus? E Jesus é aquele de quem está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E aquele que foi escrito posteriormente no Novo Testamento. Então, nós precisamos ver o Jesus da Bíblia. Nós precisamos ver o que Jesus realmente é através da palavra de Deus e não através dos achismos. Ler a Bíblia e entender quem é Jesus. E por isso que Jesus fala, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. O que a igreja deve fazer? A igreja deve ler a Bíblia. A igreja deve escudrinhar as Escrituras. A igreja deve usar a palavra da verdade, ter o entendimento de quem é Jesus através das Escrituras. E ali então Jesus vai falar, está escrito que o Cristo sofreria e ao terceiro dia ressuscitaria dentre os mortos. O que a igreja deve fazer? A igreja deve fundamentar sua mensagem na cruz de Cristo. Isso que Paulo vai falar aos Coríntios. Ele vai falar que ele não quis falar de outra coisa, senão de Cristo e este crucificado. Nós devemos voltar a essa essência do evangelho cristocêntrico, o evangelho que vai falar da cruz de Cristo, da ressurreição de Cristo, da salvação que vem pela fé no Filho de Deus, do arrependimento que vem por causa do nosso pecado e o perdão que nos é dado da parte do Pai. E aí então Jesus continua dizendo, e que em seu nome se pregaria o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. O arrependimento para perdão dos pecados. A fé que vem pelo ouvir, que vem pela palavra de Deus, leva a pessoa ao entendimento de que ela é pecador e que precisa urgentemente da graça de Deus e deve então se arrepender dos seus pecados para estar em paz com Deus.
Um evangelho que não leva pessoas ao arrependimento não é o evangelho. Está mal pregado, ou o coração da pessoa está bem duro, não? Mas nós devemos pregar um evangelho que fale do arrependimento, fale que a pessoa é pecadora e que precisa do arrependimento para perdão dos pecados. É somente ver o livro de Atos, as mensagens de Atos, para entender isso. E ali então, nós aí colocamos Mateus 28, quando fala ide fazer discípulos, ou indo fazer discípulos, que seria o sentido mais do texto, é um gerúndio, mais do que um imperativo. Então, pregar o evangelho de arrependimento, da fé em Cristo, também leva o envolvimento do discipulado. E por isso que eu gosto tanto do livro do Fernando Brandão, da Igreja Multiplicadora. O livro se chama aqui está, Igreja Multiplicadora, 5 princípios bíblicos para o crescimento. E uma das coisas que o Fernando Brandão vai falar é da evangelização discipuladora. A junção das duas coisas. Quem evangeliza, discipula. Por quê? Porque quando falamos de Cristo, nós estabelecemos o princípio do discipulado. Nós devemos juntar os dois termos. Sempre se falou de evangelizar e depois discipular. Eu gosto da proposta dele porque é uma proposta bíblica. Evangelização discipuladora. Então, isso que Jesus vai dizer, arrependimento, perdão dos pecados e de fazer discípulos a todas as nações. Qual o papel da igreja? O papel da igreja é pregar o evangelho a todas as nações. Começando desde Jerusalém, começando do lugar onde ela está. Os discípulos eram galileus, os discípulos não eram moradores de Jerusalém. Eles não eram judeus, no sentido da província da Judeia. Eles eram galileus, da província da Galileia. Então, eles eram, até pelo sotaque, eram diferentes. Então, eles eram forasteiros dentro de outra região. Mas ali, onde Deus os colocou, foi o primeiro lugar onde eles tinham que pregar o evangelho. O que a igreja deve fazer? Onde ela está? Ela deve pregar o evangelho. Mas o interessante é que o verso 48, Jesus fala que vós sois testemunhas. Nós vamos falar daquilo que nós temos visto e ouvido. Nós não somos como Jó, que vamos falar de ouvidas nós temos ouvido. Não, nós temos que ser testemunhas do poder de Deus, da transformação que Ele faz na nossa vida. É isso que nós vamos pregar, é isso que nós vamos compartilhar. E o verso 49, Jesus fala que nós não podemos fazer isso sem o poder do Espírito Santo. E por isso a importância da oração, a importância de sermos revestidos de poder, a importância de depender da capacitação que Deus nos dá através dos dons. Então, o que uma igreja faz? Vamos fazer um resumo grande aqui, já para encerrar nosso tempo de BLT. O que nós devemos fazer é: quem é Jesus através das Escrituras? Entender as Escrituras. Nós devemos, então, pregar o Cristo que morreu e ressuscitou para a salvação. Uma evangelização discipuladora a todas as nações no poder do Espírito Santo revestido de oração, na dependência do Senhor. Isso é o papel da igreja. O restante, todo o restante que pode-se dizer que a igreja deve fazer é simplesmente um acréscimo. Mas o papel principal da igreja é pregar o evangelho. Por quê? Porque quando a pessoa muda, vem a transformação da sociedade. Mas tentar transformar a sociedade sem a mudança do coração não faz nada. É colocar maquiagem num corpo morto. Pode ficar bonito, mas nada vai fazer. Então, nós precisamos pregar o evangelho. Quer mudar a sociedade? Se quer marcar a diferença no mundo, pregue o evangelho. No poder do Espírito de Deus, fundamentados na palavra de Deus. Fundamente sua vida nas Escrituras. Fundamente seu coração aqui. Por isso que o BLT trabalha com a Bíblia, literatura e teologia. Porque se a Bíblia é o nosso alimento, uma boa literatura, uma excelente teologia, é claro que é o tempero para a nossa vida devocional e que nos impulsiona a missão de Deus. Que Deus abençoe, participe da nossa comunidade por aqui, por Facebook, por YouTube, por Instagram, por Twitter, por las plataformas de podcast de Spotify e Deezer. Mas até então, que Deus abençoe. Este foi o BLT desta semana.